Nessa apresentação, iremos trabalhar a obra A Rebelião das Massas, de autoria de José Ortega, que era um filósofo e jornalista espanhol do século XX. Capítulo 13. O maior perigo, o Estado. No capítulo 13, primeiramente, José Ortega começa explicando e conceituando algumas coisas. Primeiro, a massa segue os homens superiores, que por eles são chamados de homens excelentes. Além disso, a massa é essencial, ou seja, a existência de alienados é necessária para mudar o mundo, seja essa mudança bem ou mal intencionada. Além disso, o surgimento de uma nova filosofia, de construção intelectual e busca por elevar-se culturalmente se faz necessário para a formação dos homens excelentes. O conceito de homem excelente é dado como mutável por Ortega, contudo, ele próprio o conceitua. O homem excelente é aquele que busca, por sua própria vontade, o conhecimento, um grau intelectual superior aos demais, se destacando da massa, essa que, portanto, precisa de um líder para buscar o conhecimento. Ortega ainda explica que as massas possuem um destino comum e que a autoatuação das massas é perigosa para ela mesma. Essa não possui organização e ordem suficiente para trabalharem de forma autônoma. Quando há rebelião das massas, a violência e a repressão se tornam doutrinas comuns. O perigo do Estado. Para ele, o Estado contemporâneo é uma ameaça para a Europa. Na Idade Antiga, o Estado era governado pelos nobres, classe corajosa, com o dom do mando e da responsabilidade, virtudes do coração. Contudo, não possuíam técnicas e especializações de governar. O antigo regime chega ao século XVIII abalado por revoltas sociais, já que nesse momento as forças sociais eram desproporcionais à potência estatal, tornando possível revoluções. As revoluções permitiram a ascensão da classe burguesa ao poder, essa que, dotada de técnicas, criou um Estado poderoso. A partir da formação dos Estados burgueses, as grandes revoluções foram extintas, pois não tinham meios para ocorrer. Agora, o poder público era nivelado ao poder social. As revoluções perderam voz, sobrando somente os golpes de Estado. O Estado contemporâneo, diferente do Estado antigo, reconhece a existência do homem-massa. Esse que admira o novo Estado, garantindo sua vida, acredita que o Estado pertence a ele. Porém, não tem consciência de que o Estado é mantido por certas pessoas, virtudes e desejos. Segundo Ortega, esse é o maior problema da estatificação. A massa passa a enxergar o poder público como o grande ator social, perdendo sua espontaneidade, que vem mantendo e nutrindo o destino da humanidade. A sociedade passa a viver para o Estado, mantendo-se em uma zona de conforto que supostamente não há mais necessidade. A sociedade passa a viver para o Estado, mantendo assim em uma zona de conforto em que supostamente não há mais a necessidade de luta. Em uma zona de conforto em que supostamente não há mais a necessidade de lutas e esforço, cabendo ao Estado resolver todas as questões da vida humana. O resultado da intervenção estatal é a burocratização da vida humana. Os próprios moradores originais são submetidos a decisões do Estado, que por sua vez não possui qualquer ligação com esses moradores. O capítulo 14 começa explicando a Idade Moderna, que se passa na hegemonia europeia, a autoridade do mundo. Nesse sentido, ele conceitua que a dominação e o mando não são primordialmente pelo poder bélico e militar. O mandar se caracteriza pela autoridade da opinião pública. Para manter o domínio sobre um território, é essencial dominar o poder social. Quando não há uma opinião pública devido à existência de grupos distintos, o mando se dá pela espiritualidade. Todo início de uma dominação se dá pelo uso do sacro e da religião, que, portanto, se torna ideia e opinião. Na Idade Média, o primeiro poder que se teve foi a Igreja, que posteriormente originou o poder político e que se manteve no Estado. A existência de opiniões é fundamental para manter a ordem. Se faz necessidade a existência de quem manda para evitar o caos da humanidade. Seguidamente, o capítulo retoma o ponto inicial da decadência do poder europeu, no pós-guerra, e que o declínio desse poder resulta na desordem e desmoralização do mundo. A ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética não é nada novo, mas sim uma camuflagem de ideias passadas que foram somente retomadas. Desse modo, a sociedade se perde e necessita de uma nova ordem, uma nova moral a ser seguida. Na verdade, Ortega
Não acredito que a Europa está em decadência, mas se tornou um assunto tão falado que os povos tornaram essa discussão um fato, que por sua vez é perigoso, já que sem ordem, o homem massa passa a ser autônomo, abrindo espaço para movimentos nacionalistas perigosos. Nesse mesmo capítulo, José discute as características que formam o Estado. Ele explica que a sociedade tem consciência que a formação de um Estado se dá pela língua, pela cultura, pelos costumes e por limites naturais. Mas, na verdade, o Estado é formado por uma vontade de dinamismo entre povos distintos, que, por instinto ou necessidade, passam a trabalhar juntos, formando uma unificação. E a partir do momento em que esse dinamismo deixa de existir, o Estado cai. São exemplos disso os movimentos separatistas e as guerras civis, em que os povos de um país passam a romper o relacionamento que os unificava. A língua comum, a cultura, os costumes, a afirmação do território, símbolos nacionais, na realidade, são utilizados pelo Estado para homogeneizar a sociedade e garantir seu poder. Finalizando o capítulo, o autor se remete brevemente à corrupção do poder público e ao erro das massas de se adaptarem à corrupção, evitando saírem da zona de conforto proporcionada por falsas propagandas imorais, citando o caso da Espanha. Além disso, ele cita a unificação europeia, em que, diferentemente de séculos atrás, que buscava destruir as diferenças e a pluralidade de povos, hoje vem se dinamizando em uma estrutura comum às nações. Nesse capítulo, Ortega finaliza suas ideias, citando a falsa ideia de uma nova moralidade construída pelos jovens. Faz críticas a um falso moralismo político de reacionários que buscam numa laje esconder sua imoralidade e o descumprimento de seus deveres, e aos jovens que vivem de crédito por terem feito façanhas, mas sequer participou delas. E retoma a questão do homem-massa, que se recusa a seguir ordens, lançando caos na sociedade. Essa foi a nossa apresentação sobre o livro A Rebelião das Massas. Nós contamos sobre o capítulo 13, 14 e 15. Os participantes são Felipe, Bruno, Matheus Freitas, Gabriel Alvim, Lucas Esteves e Lucas Ribeiro.